ZYC 566, operando em 93.3. Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora Sementes de Luz. Boa noite, ouvintes. Hoje é domingo, 15 de fevereiro, e agora são 19 horas e 8 minutos. Eu já começo agradecendo você que está sintonizando aí em Anápolis, nas cidades vizinhas. Muito bom ter a sua companhia com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com o apoio do Conselho Espírita Regional. Que a paz de nosso Mestre Jesus envolva o seu coração nesse instante. Está começando agora o Sementes de Luz, um espaço de reflexão aqui na Rádio Manchester FM. É um convite para desacelerar a mente, silenciar o coração e permitir que a luz do amor chegue até você. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre um tema que desperta curiosidade, questionamentos, principalmente esperança. O que é que o Espiritismo ensina sobre o sofrimento na Terra? Qual a visão espírita sobre o sofrimento? Para essa conversa, nós temos a alegria de receber aqui conosco o Lucas de Almeida, meu irmão, e o Marcos Rezende. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos, ouvintes. Que o nosso Mestre Jesus possa acompanhá-los em cada instante, aqueles que estão no trânsito, em casa, que possam receber essas mensagens. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui falando sobre o nosso Mestre Jesus, sobre o prisma, sobre a interpretação da visão espírita. Lembrando que Jesus não pediu para ninguém ser religioso, ele pediu para a gente ser bom e amarmos uns aos outros. E o Espiritismo fala muito sobre isso, então é sempre bom falar a respeito. Maravilha. E você que nos acompanha também é nosso convidado. Manda aí a sua contribuição no nosso WhatsApp. Anota aí, 629-9206-3993. E aí a gente vai ler aqui à medida que for aparecendo as mensagens com muito carinho. Tá? Então, para começar o nosso bate-papo, né, nós hoje vamos falar de sofrimentos. Sabemos que há muitas formas de sofrimento, né? Nós estamos aqui nesse mundo e tanto sofrimento físico como doenças, acidentes, fome, frio, trabalho exaustivo e também sofrimento psicológico é uma constante no nosso mundo, né? As preocupações, a ansiedade, a depressão, né? Que é a maior causa de afastamento das funções de trabalho atualmente. Então nós estamos imersos numa sociedade onde o sofrimento é uma constante. Vamos ver hoje o que é que o Espiritismo, o Cristianismo, o que é que nosso Senhor Jesus ensinou sobre isso, né? Então, vou começar aqui com Lucas. Lucas, Jesus, ele, como todos que estão aqui na Terra, ele também estava envolvido nesses sofrimentos, né? Sofrimentos até próprios. E aí, como é que ele lidou com esses sofrimentos? Quando a gente parte da visão de que Jesus já era, né, para a gente espírita, já seria um ser perfeito, um ser de luz, mas para os cristãos em geral, já era algum tipo de mestre, para algumas pessoas até uma divindade, a gente tem então que estar na Terra poderia não representar sofrimento, mas o que a gente percebeu durante a sua vinda aqui na Terra é que o sofrimento é uma coisa do mundo, né? Uma coisa daqui da Terra mesmo. Então ele passou por sofrimentos relacionados às dificuldades materiais. No seu nascimento, né? A gente pode perceber que ele veio na manjedoura, né? Ele teve perseguição, né? Ele teve que sair da sua terra natal, né? Foi exilado durante algum tempo, né? E aí a gente percebe que quando ele não volta para um lar abastado, ele não volta para um lugar onde estava cheio de coisas materiais. Ele volta para o trabalho, ele volta para um lar humilde, né, para auxiliar seu pai, aprender com seu pai sobre os labores da terra.
E durante também a sua trajetória aqui na Terra, tem outros momentos em que mostra que Jesus foi mesmo perseguido, passou por fome, por sede, né? Por todas as coisas que a gente tem aqui na Terra, de tormentos relacionados ao nosso corpo, Jesus também passou. Só que de uma forma ainda pior, porque em seus momentos últimos, né? Ele ainda foi perseguido, torturado, teve uma morte violenta, né? Também passou por alguns sofrimentos relacionados ao emocional, né? A gente vê que ele passou por alguns momentos em que foi tentado, né? Por até traído, né? Teve aqueles momentos em que os próprios discípulos, né? Fizeram algumas situações que mostraram que o amor que ele sentia pelos discípulos era muito mais puro do que o contrário, né? Os discípulos ainda não sabiam amá-lo como ele nos amava. É verdade, Lucas. E parece até curioso que hoje a gente vê em algumas pregações cristãs as pessoas tratando assim como se quem sofre tivesse alguma coisa errada acontecendo, né? Como se o sofrimento fosse demônio. Mas veja, o próprio Jesus, que é o nosso mestre, o exemplo maior, ele também não se furtou ao sofrimento, ele também teve uma vida de amarguras até. Então, o Lucas veio falando aqui sobre o sofrimento na vida pessoal de Jesus. E agora eu chamo o Marcos para comentar sobre como Jesus lidava com o sofrimento que se abatia sobre os semelhantes, sobre as pessoas que estavam ali na sociedade na época do Senhor Jesus. É importante a gente observar, quando a gente fala de sofrer vem do latim, né? Sufferere, né? Que diversas traduções pode-se entender que o sofrer é padecer de algo sem, digamos assim, sem se revoltar àquilo. E quando a gente olha para a questão do mestre, há 2000 anos atrás, tudo aquilo pelo qual Jesus passou, ele, ao chegar à Terra, ele já veio no compromisso de que ele, sabendo que ele iria passar por aquilo. A Terra tem 5 bilhões de anos, segundo os geólogos, né? E Jesus, quando a Terra foi feita, já era Jesus. Então, é um espírito que veio em missão à Terra, sabendo por tudo aquilo que ele iria passar, não porque ele tinha que sofrer, mas porque ele queria dar para a gente o exemplo da maneira como nós deveríamos encarar. Então, a observação de Jesus ao sofrimento dos outros, vamos pegar um exemplo aqui, quando Jesus chega aos olhos de Bartimeu, o cego, de nascença, e a Bartimeu ele pergunta, o que queres? Eu quero ver. Bartimeu não pede para enxergar, ele quer ver. Ver é diferente de enxergar. Enxergar é eu estou te vendo aqui, ver é ver além. Jesus, ele lia os pensamentos e sabia das suas vidas passadas, pregressas. E quando Bartimeu pergunta, então ele entende o sofrimento de Bartimeu, que o sofrimento de Bartimeu não era por ele não enxergar, era por ele não conseguir ver, ele reconstitui a visão. Da mesma forma, diversos outros que assim vêm. E quando chega a ele, a Plotina, a mulher samaritana, e ele vai até o poço onde ela está e ele conversa com ela tinha um sofrimento que ela não declarava. E ela, quando fala a ele, qual que era o sofrimento dela? Ela teve diversos homens, mas não tinha um marido. E ele redarga a ela falando, justamente, você não tem um marido, você teve diversos homens. Então, Jesus, no meu entendimento, ele entendia o sofrimento do indivíduo não pelo sofrimento de agora, mas pelo sofrimento, ou seja, todas as suas angústias que vinham pregressas da sua vida ou de outras vidas, né? Nós estamos muito distantes disso, a gente ainda reclama do nosso, a gente já sofre, a gente ainda padece do nosso sofrimento para o qual nós viemos para ele. E muitas vezes sofrimento que nós provocamos a nós mesmos. A gente tem, nós espíritas, né? A gente terceirizando a culpa desde a Eva, né? A culpa foi da serpente, aí depois a gente colocou a culpa no Judas, e agora a culpa é do sucessor, né? E a responsabilidade é nossa. Nós abrimos a porta para que irmãos de menos luz venham, como eu estava falando agora, participo do tratamento espiritual ali no Vicente de Paula, aos domingos, né? Todo domingo, 5h30, tem um tratamento no Vicente de Paula. Então, eu estava falando, isso é como o obsessor, é um cobrador.
que vem com um boleto de 36 vezes da Casas Bahia, que você só paga 12, desencarna e ele vem te cobrar. A gente precisa estar ciente que a gente voltou para pagar a conta, porque se a gente tivesse bom, não precisaria voltar. É isso aí, Marcos. Muito bem colocado. Então, recapitulando sobre os sofrimentos, né, que nós todos aqui estamos sujeitos, né, o próprio Jesus, como nós vimos, passou por isso, e nosso próximo também, muitas vezes a gente está com uma vida mais tranquila, mas olha ao nosso redor, é tanta gente passando por tantos e tantos problemas, alguns dos quais são passíveis de serem solucionados e outros não. E na vida de Jesus não foi diferente. Tinha pessoas que estavam doentes, tinha pessoas que estavam com certos problemas que eram mais complicados, até o próprio Jesus, né? E aquilo que ele podia, ele auxiliava, né? Se alguém batesse sua porta, ele não falava, meu irmão, você tem que passar por isso mesmo. Não, ele fazia o que estava ao seu alcance, né? O Marcos trouxe o exemplo aí do cego, ele tentou, né, se esforçou, usou até a saliva, né, naquele lugar onde as pessoas não tinham muita crença nele, né? Ele disse que ninguém era profeta na sua própria terra, mas ele tentou e até trazer a luz novamente aos olhos do cego. E eu acho que é interessante também a gente perceber nesse contexto é que para a autoridade moral de Jesus, seja qual for a religião, todos os sofrimentos que a gente passe aqui na Terra não são tão grandes quanto os sofrimentos pelos quais ele já viu as pessoas fazerem, outras pessoas passarem, né? Então, são algumas dificuldades que a gente pode enxergar, pelo menos para aquelas pessoas que estavam convivendo com ele na época e que passavam por dores, por angústias, né, por exaustão do trabalho, por questões relacionadas a isso. E quando Jesus via essas questões, esses dilemas que as pessoas tinham naquela época, e que se a gente perceber Jesus observando a gente hoje em dia, os nossos problemas para ele seriam como problemas de criança mesmo, né? Que é a gente enxergando uma criança dando algum tipo de birra, né? Porque o seu brinquedo favorito quebrou ou não está perto. E o que ele fazia não era falar, né? Olha, pode parar de chorar porque isso é drama, né? Ele falava pode vir para os meus braços, né? Venham vocês que estão sofrendo, venham vocês que estão chorando, porque vocês precisam do consolo, né? Vocês precisam ser consolados, né? Aqueles que estão no momento de sofrimento, aqueles que estão no momento de dificuldades, são os que têm a maior possibilidade de se abrir, né? Abrir a sua vida, né? A sua concepção para enxergar Jesus, né? Para enxergar a espiritualidade e a divindade em suas vidas. É isso mesmo, Lucas. E aí no Evangelho, a gente encontra essas palavras de Jesus muito claras sobre o sofrimento. Aquele sofrimento que ele não podia resolver. Tinha uns que ele conseguia, que era permitido, mas mesmo assim Jesus estava restrito ali a sua atuação a um número pequeno de indivíduos comparado com a humanidade inteira. E evidentemente ele não ia resolver o problema de todo mundo. E ele dizia para essas outras pessoas: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Marcos e Lucas notaram de forma quase idêntica, né? E ele disse ainda: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E aí, dessas passagens de Jesus, a gente pode deduzir alguns ensinamentos importantes, né? Marcos, então, quer dizer, quando a gente está sofrendo, não necessariamente significa que a gente esteja desamparado, que algo espiritual ruim esteja acontecendo conosco, não é verdade?
Exatamente. Uma grande parte do nosso sofrimento ele vem da gente mesmo. Né? Então, é preciso que a gente pare de ter... primeiro, a gente precisa mudar. A gente aprendeu, cristãos que somos, com a palavra pecado. E o pecado, ele subentende-se condenação. Aí depois a gente vem com a palavra culpa. A culpa subentende-se pena. A gente tem que trocar essas palavras por responsabilidade. Então nós temos responsabilidade por tudo aquilo que nós fazemos. Então muito do nosso sofrimento, se eu chutar essa parede, vai doer meu pé. É responsabilidade minha as consequências disso. E nós temos isso também. Muitas vezes eu tenho uma vida desregrada. Na juventude, tenho uma vida desregrada como adulto jovem, com beberragens, com comilanças, com fumo. E aí, quando no adulto mas já na senilidade, eu tenho um problema de diabetes, eu tenho um problema de coagulação, eu posso fazer até um carcinoma. Foi Deus? Ou foi resposta à minha invigilância? Muitas vezes nós temos também pensamentos destrutivos, porque se a gente pensar, vamos pensar com física, vamos sair da fé, do espiritismo, vamos partir um pouco para a física. A gente sabe que na física, energia é matéria. E nós sabemos também que pensamento gera energia, logo o pensamento gera matéria. Quase filosofia esse negócio, né? Mas vamos lá. Aquilo que eu penso gera uma psicosfera na qual eu vou ficar dentro dela. Então, muitas vezes, o meu pensamento gera o sofrimento para mim mesmo. Então, sobre o que eu estou pensando? Será que eu estou projetando algo positivo para mim mesmo? Será que estou projetando algo do qual eu posso mergulhar nos meus pensamentos e mostrar esse pensamento para os meus filhos, para minha mãe, para minha esposa? Será que as pessoas vão ficar orgulhosas? Será que eu vou ficar orgulhoso em mostrar os meus pensamentos para todo mundo? Então, a gente precisa começar essa vigilância, porque nós temos responsabilidade pelas nossas vidas e parar de terceirizar a culpa. A culpa foi da serpente que bateu um papo com a Eva e mostrou o fruto do pecado para ela. A culpa de Judas que entregou Jesus. A culpa do obsessor, a culpa do demônio. Oi, gente, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos bons e também somos inteligentes. Mas também devemos ser responsáveis, porque o sofrimento é responsabilidade nossa. E aí tem o bem sofrer. É preciso que nós aprendamos com Jesus, mas não somente com Jesus, com Paulo, com Pedro, com Maria da Madalena, com Maria de Nazaré, que sofreram, mas não pararam de trabalhar. Paulo sofria com arrependimento de tanta coisa que ele fez, quando Saulo. Mas ele não parou. Paulo não ficou depressivo e foi se fechar num quarto pelas mazelas dele. Pedro não foi se trancar num quarto e chorar, cortar os pulsos porque ele havia negado Cristo. Não, ele arregou suas mãos e foi para o trabalho. Então, a gente tem a opção de sofrer ou não. A decisão é nossa. Como nós vamos sofrer? Muito bem, Marcos. Nós queríamos também ouvir nossos ouvintes, né? Manda aí mensagem no nosso WhatsApp. Conta para nós se a fé que vocês têm te ajudam a superar o sofrimento. É o 629-9206-3993. E aí, Lucas, como é que fica a importância da fé nesse contexto do sofrimento? Quando a gente está falando sobre a fé, né, no sentido de confiança, né, de poder crer, a gente percebe que a fé pode nos auxiliar de duas formas. Uma das formas mais imediatas é em trazer a reflexão, né, sobre os nossos sofrimentos naquele momento. A gente pode refletir por que a gente está sofrendo, né, e mudar, se for o caso, as nossas soluções, as nossas resoluções. Mas uma outra forma, né, que tem a ver com o sofrimento, e tem a ver com o sofrimento aqui no mundo, né, no plano terreno, é que muito do nosso sofrimento vem da falta de expectativa de um plano melhor, né, de uma oportunidade melhor. E aí é um convite, né, que a gente faz nesse momento
para os ouvintes que estiverem talvez passando por algum tipo de sofrimento, de pensar que esse sofrimento que eles estão passando, todos os sofrimentos que nós estamos passando, é um sofrimento momentâneo. É um sofrimento que vai acabar. Todas as partes da nossa vida, todas as etapas dolorosas da nossa vida, elas vão chegar a um ponto de inflexão onde a gente vai superar, né? A gente vê que muitas vezes a gente se perde, né, no momento de sofrimento, e essa perda não é no sentido de fraqueza, mas no sentido de não saber aonde vai, né, para onde que a gente está indo com aquele sofrimento, e a gente se desespera. E a gente toma muita decisão errada quando a gente está desesperado. Por isso, o que a gente convida, né, é ver em Jesus e no amor de Deus para nós essa consolação, porque Jesus traz a consolação. O nosso colega do serviço, o nosso colega da escola, o nosso colega da onde a gente está, muitas vezes traz alguma consolação para a gente aprender a ter esse lugar seguro, seja junto da nossa família, mas se não conseguimos junto da nossa família, que a gente busque por esse lugar seguro em outros ambientes. E se a gente não consegue ainda, né, por algum tipo de restrição das nossas mobilidades, ir para um lugar seguro, né, busquemos um lugar seguro dentro de nós com o apoio de Jesus, né? Isso aí, Lucas. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Em 1 minuto estamos de volta já com as participações dos nossos ouvintes. Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Oh, Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz. É muito bom ter você aqui conosco, ouvindo a Manchester FM 93.3 e também pela internet. Aproveite e mande a sua participação agora aqui pra gente no WhatsApp 62 99206 3993. E já tivemos aqui as participações da Camila, do bairro Vivian Park, aqui de Anápolis. Ela disse o seguinte: o sofrimento me aproximou de Deus e fez valorizar mais a vida e as pessoas. Parabéns pelo programa. E a Irene, do bairro Alexandrina. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. Vamos aproveitar o gancho então, Marcos, e falar um pouco desse caráter pedagógico que o sofrimento tem dentro da doutrina espírita, né? Ao contrário de outras denominações cristãs que veem o sofrimento ou como algo que está errado e que devemos evitar, ou que propõem até um sofrimento eterno. E no espiritismo o sofrimento tem um caráter transitório e pedagógico, não é isso? Exatamente. No espiritismo, na nossa visão, todo sofrer, todo tropeço, ele é educador. Se a gente voltar um pouquinho atrás, quando nós ainda éramos criança, fazemos algo incorreto, nossa mãe muitas vezes nos puxava a orelha. Quantos de nós não nos lembramos de no passado, a nossa mãe deixar a gente botar a mão numa panela quente, mesmo ela tendo dito muitas vezes que não era para colocar, a hora que a gente colocou, não colocou mais, né? Aprendeu o que era aquilo. O nosso sofrimento do dia a dia é a mesma coisa. Se nossa mãe, se nossos pais, se nós, pais, imperfeitos que somos, fazemos assim, imagina o nosso Pai Celestial, que ele sim é perfeito. Então, como disse a ouvinte, né, a colega, o sofrimento me aproximou de Deus. Eu sempre digo que os tropeços são grandes educadores para as nossas vidas. Nós que muitas vezes chamamos os irmãos nossos desencarnados, mais aturdidos, imperfeitos como nós, que nos cobram contas, eles são aceleradores do nosso processo de desenvolvimento, porque eles nos colocam
à procura de Deus, nos coloca para o tratamento espiritual, nos coloca dentro de um centro, nos coloca, coloca lá os evangélicos para o culto, os católicos para a missa, eles nos colocam em busca de tudo isso. Então, o sofrimento, nós devemos dar graças a ele. Como dizia Paulo, em tudo dai graças. Que possamos dar graças pelo nosso sofrimento, porque se perdi a ponta da unha, poderia ter perdido o dedo, se perdi o dedo, poderia ter perdido a mão, se perdi a mão, poderia ter perdido o braço, ou se o braço, poderia ter perdido a vida. E se perdi a vida, dai graças, pois poderia ter sido você que tirado a vida. Então, o sofrer é educador, mas a gente precisa ter humildade e entendimento em Cristo que o sofrer é educador. Senão a gente acaba tendo um sofrer revoltado e a gente vai adquirir mais compromissos ainda para frente. É isso mesmo, Marcos. O Marcos tocou em um ponto que é bem importante no Espiritismo, que são os chamados tormentos voluntários, ou seja, coisas que a gente sofre e nem precisava, a gente poderia evitar, não é isso, Lucas? Quando a gente percebe que muito do nosso sofrimento é devido aos nossos próprios vícios, às nossas próprias imperfeições, a gente percebe, por exemplo, que ter inveja faz com que a gente sofra. Ter ciúme, ter algum tipo de vício, faz com que a gente sofra. Mas para que é esse sofrimento? Se não for para educar ou para a gente aprender a diminuir a nossa vaidade, diminuir o nosso egoísmo, diminuir o nosso orgulho. Quando a gente tem inveja, quando a gente tem ciúmes, a gente começa a pensar que a gente é o centro do mundo e que a gente deveria ganhar aquilo tudo pra gente, porque a gente é mais merecedor do que o nosso semelhante. Pensando que o nosso semelhante, quando ele recebe, quando o nosso irmão ganha alguma coisa, foi injusto contra a gente. E a gente não tá ali naquele rolê, A gente não tá ali naquela situação. É do nosso semelhante, foi ele que conquistou. Se houve algum tipo de desajuste para ele conseguir, é um problema dele com a vida dele, E com a lei de retorno para ele. A gente não pode ficar colocando a gente como o centro da vida das outras pessoas. É isso mesmo. Então, resumindo, nós temos que evitar tudo aquilo que seja um sofrimento gratuito, seja com relação ao corpo, evitar certos estilos de vida que depois vão acarretar doenças, e também em relação à mente. Hoje a gente tem um grave problema de saúde mental que está relacionado com o que nós consumimos de telas, de redes sociais. E aí, se a gente sabe que ali tem certos gatilhos que vão nos colocar em situação de sofrimento, e mesmo assim a gente continua consumindo esse conteúdo, é um tipo de sofrimento voluntário. Sabemos que vai nos prejudicar e continuamos. Mas tem certas coisas que nós não, pelo menos a princípio, nós não temos controle. Existem, por exemplo, pessoas que já nascem com alguma condição física ou mental que induz de forma muito significativa o sofrimento. Dentro do Espiritismo, nós também estudamos isso. E os Espíritos dizem que existem sofrimentos voluntários e sofrimentos que a vida nos impõe como praticamente um destino. Só uma partezinha que eu me lembrei agora sobre os sofrimentos, é que a gente está vivendo também uma dificuldade em lidar com as nossas vidas aqui pelo medo e pelo pânico, na verdade, do sofrimento. As pessoas ficam pensando que ninguém pode sofrer. E aí, eu como professor, por exemplo, com os meus alunos, eles não têm, muitas vezes, a abertura, por exemplo, para se frustrar. Eles não aprenderam a matéria, vão fazer a prova, saem mal na prova e culpam o professor pela frustração que eles tiveram. Como se a gente fosse responsável pela nota ruim que eles receberam.
Então, a gente precisa começar também a vasculhar isso, né? Se a gente não está ficando com tanto pânico do sofrimento, que a gente se sabota, né? Que a gente começa a não buscar a nossa melhoria, seja na academia, seja na escola, seja em qualquer tipo de relacionamento, né? Até em relações romântico-afetivas, né? As pessoas têm tanto medo de se frustrar que elas deixam de tentar, deixam de fazer o que elas precisavam fazer. Isso mesmo, Lucas. Nós já vamos então para mais um breve intervalo e voltamos para mais bate-papo. Manchester, oh, Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Olá, ouvinte, já estamos de volta e agora nós temos uma participação muito especial. É o nosso irmão Diego, que está sempre aqui conosco às 19 horas e hoje eu estou aqui o substituindo. Olá, Gerlo. Uma boa noite para você, para o Lucas, para o Marcos. Eu estou aqui de longe ouvindo o programa Sementes de Luz de hoje. E uma boa noite para todos os ouvintes, né? Ô, Gerlo, a doutrina espírita nos ensina que o sofrimento não é castigo, mas uma oportunidade de aprendizado, crescimento e renovação espiritual, né? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O programa está ótimo e uma boa noite para vocês. Boa noite, Diego. Obrigado pelo carinho. E agora nós temos a hora de saber o que vem por aí no movimento espírita da nossa cidade durante a semana. Quem chega com a agenda da semana é a nossa amiga Beth Botosso. Boa noite, Beth. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. Vejam nossa agenda de atividades desta semana. Confira nossos eventos. Na terça-feira, dia 17, Robson Luiz estará fazendo uma palestra sobre o amor de Deus que cura no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta, dia 18, Cindy Michele fará uma palestra sobre nossos sofrimentos no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 21, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Núbia Smith vai falar sobre o tema Por que estamos aqui? A vida como uma oportunidade de crescimento. No sábado, dia 21, a Virgínia Reis nos convida a refletir sobre cada dia tem um porquê, a vida como escola da alma, no Centro Espírita União Unidade Jandaia. No domingo, dia 22, Lucas Emanuel fará uma palestra sobre vingança e obsessão, quando o ódio cria laços, no Lar Espírita Francisco de Assis. E também no domingo, dia 22, encerramos a semana com muita paz. Sérgio Damião vai falar sobre o tema Os Arautos da Luz na História da Humanidade, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. E se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. Muito bem, Beth. Obrigado pelas atualizações. E agora já estamos encaminhando para o final do programa. Vou passar a palavra para o Marcos fazer suas considerações finais. Queria agradecer pelo convite, pelo bom bate-papo aqui. É sempre gostoso. O tempo passa, a gente nem percebe, né? E convidar a todos para participar do Movimento Espírita em Anápolis e visitar, se você tem curiosidade, sendo espírita ou não, vá visitar uma casa espírita. Você vai ser bem recebido, respeitosamente tratado. Ninguém vai tentar te converter numa casa espírita, você só vai voltar se você se sentir bem.
porque o Espiritismo é uma doutrina de acolhimento, ela acolhe todos. O Espiritismo, a gente tem desde as palestras públicas que acontecem praticamente todos os dias, né, em Anápolis, tem palestra. Amanhã mesmo eu faço uma palestra lá na Vila Jaiara, no Allan Kardec, com a Ana Paula. Vou falar sobre Maria de Madalena. Né? Na terça-feira, hoje tem palestra em várias casas espíritas, todos os dias tem palestra, então procure uma casa espírita. E aos espíritas, eu deixo aqui o recado, na verdade é intimação, né? O espírita não tem só que assistir palestra e tomar passe, não, ele tem que estudar. Então é preciso que busque também os estudos. Olha, no Centro Espírita Vicente de Paulo, vou falar os que eu conheço aqui, tem o ESD e o EAD, todas as segundas-feiras, 19h30. O André Luiz, lá no céu da Vila Jandaia, vai começar um estudo lá sobre as obras de André Luiz. Lá na Vila Formosa está começando também o ESD. Então, estudo da doutrina espírita em todas as casas. Eu sei que no Seical tem estudo também. É preciso que o espírita, ele deixe de ser, como eu era assim também, eu era um papa-passe. Eu ia lá, assistia a palestra, tomava o passe e ia embora. É preciso que a gente entre dentro da doutrina, porque quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai ficando encantado. E tenha certeza de que a codificação espírita, não o espiritismo, mas a codificação espírita, é o Consolador prometido por Jesus, que nos disse: não vos direi tudo agora, porque se disser vocês não entenderão, mas eis que enviarei a vocês o Consolador, que ficará convosco até o final dos últimos dias e virá por 1000 vozes. Está ele aí. E nós que temos a oportunidade de conhecer, precisamos estudar, e as mensagens continuam chegando. Mas é preciso que a gente esteja pronto. Se você é espírita, vai estudar. Se você não é espírita, vá conhecer uma casa espírita. Continua na sua religião, né? Não precisa mudar, mas vai conhecer. Vai ver como é bom e como isso vai enriquecer o entendimento que você tem da sua fé. Muito bem, obrigado, Marcos. Eu passo para o Lucas também fazer suas considerações finais. Esse tema é muito interessante, né? Eu acho que é o que mais busca, né? O que mais traz o pensamento religioso para a gente aos momentos de sofrimento, e é um momento que a gente reflete sobre isso, né? E o Espiritismo traz muitas explicações sobre o sofrimento. E uma das explicações, né, uma das reflexões que temos que fazer é que as reflexões da noite de hoje a gente fez para quem está sofrendo, né? A gente não pode tirar conclusões sobre o sofrimento do nosso semelhante. O sofrimento do nosso semelhante é em relação a ele, né? Quando a gente puder auxiliar o nosso semelhante a não sofrer, é nosso dever praticar a lei do amor. Então, a gente não deve criar as nossas ideias de que o nosso semelhante está sofrendo por causa de uma prova ou de uma expiação da vida passada, porque ele fez determinada coisa, porque ele merece, né? A gente deve sempre, que for possível, ser útil, a gente ser útil para diminuir o sofrimento do nosso semelhante. E queria agradecer a todos, né, pela paciência e também aí pela participação, pelas participações que a gente teve na noite de hoje. Obrigado também pelo convite da Rádio Manchester. Nós que agradecemos, Lucas. E aí, meus amigos, então, para finalizar, eu acho que o exemplo máximo, né, para nós que somos espíritas e para todos os cristãos, é o nosso Senhor Jesus, né? E ele teve essa vida de simplicidade, até mesmo de sofrimentos materiais e espirituais. E ele se manteve perseverante na luta, ajudando a todos os que se aproximavam. E eu acho que o exemplo mais marcante que fica, né, com relação ao sofrimento, é quando, ali na expectativa, na iminência de ser crucificado, ele diz as seguintes palavras: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Veja quanto é bonito isso. Nós buscamos em Deus, com a nossa fé, o alívio do nosso sofrimento. É nossa obrigação exercitar a inteligência, exercitar a nossa vontade para minimizar o sofrimento. Mas nem sempre esse sofrimento pode ser resolvido.
E nesse caso, aí entra essa outra parte do ensinamento de Jesus, né? Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o que o Espiritismo ensina é a gente se precaver com relação àquilo que a gente pode. A gente não fazer o mal para ninguém, porque isso, uma hora ou outra, traz as consequências. O Espiritismo ensina sobre as vidas consecutivas, que em uma vida a gente planta, na outra a gente colhe. O Espiritismo ensina que se a gente pratica o mal, se a gente é causa voluntária do mal, a gente vai ter que responder por isso. A gente tem a responsabilidade sobre os atos. O Espiritismo é muito claro sobre isso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. As provas são impostas por Deus, nós mesmos as escolhemos antes de encarnar, para expiar os erros do passado. Mas nós também estamos plantando novas sementes para as próximas existências, para o futuro. E então a gente pode viver de tal forma a evitar o sofrimento nesta vida e na próxima. Se a gente faz o bem, lá na frente a gente só vai encontrar árvores boas para colher, se a gente está espalhando a boa semente hoje. E com relação àquilo que não dá para mudar, eu acho que a única resposta mesmo é a fé, é fortalecer nossa fé, nossa confiança, porque afinal de contas esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus não é só louvar, não é só glorificar o nome de Deus, mas é ter humildade diante da sua vontade. Quando tudo parece ruim, a gente confiar que Deus tem um plano, um propósito, que vai melhorar, que hoje pode estar ruim, mas tem uma razão para aquilo, que Deus é justo e bom. Então, se tem uma razão, ela também tem que ser justa e boa. E com relação ao sofrimento do nosso semelhante, né, eu vou só reforçar o que o Lucas disse, né? Nós somos colocados, às vezes, como instrumento do alívio, e não de apontar o dedo, e não de julgar o nosso próximo. Então, se alguém nos procura porque está sofrendo, não é aquela postura, é prova, é expiação, então tudo bem. Opa, peraí, mas será que Deus não colocou nós na vida do nosso irmão para ser um instrumento para cessar esse sofrimento, ou mesmo para aliviar? Então a gente não pode ignorar o sofrimento do nosso próximo, porque é uma responsabilidade que estamos assumindo. Nós temos oportunidade de ajudar e não ajudamos, e aí como é que fica? Então, já finalizando, né, nosso tempo já está se esgotando, né, nós agradecemos de coração aos nossos patrocinadores, aqueles que tornam esse momento aqui possível. Temos 1 hora semanal de espaço nessa rádio, de bom alcance. Agradecemos aos nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a levar a mensagem cristã, a mensagem espírita a tantos lares. Que Deus abençoe, ilumine o caminho de cada um de vocês. Nosso obrigado a cada ouvinte que nos acompanha com carinho aí todo domingo. Na semana que vem estaremos de volta às 19h. Teremos aqui a Soninha e a Jocasta. E elas também vão falar sobre Espiritismo. As respostas que nós podemos encontrar dentro do Espiritismo para os vários dilemas atuais da sociedade. Pedimos que nosso ouvinte interaja conosco, mande mensagem aqui para nós no @espírita.anápolis, é o nosso Instagram. Teve uma participação do ouvinte Osmar Ribeiro, da Jaiara. Ele perguntou se no Recanto do Sol tem casa espírita. Olha, eu pessoalmente eu não estou lembrado de nenhuma casa especificamente no Recanto do Sol, mas aqui na região da Jaiara nós temos o Centro Espírita Allan Kardec, que até o Marcos vai fazer palestra amanhã, né? Isso, amanhã. E temos o CEL da Jandaia também, Centro Espírita União na Jandaia, que é aí também na região da Jaiara, tá? E o INSEB aqui também na região norte da cidade, né, no antigo sanatório, ali pertinho do Ana Shopping. Então, nós temos muitas opções aqui perto, tá bom, Osmar? Obrigado pela sua mensagem. Então, nós já nos despedimos, fica agora com o nosso amigo Leonardo Gonçalves e o programa Toda Noite, e vamos encerrar com a música Casa Santa.
Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis. Um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62 3311 9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 19h, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 15h30, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Manchester, sempre com você. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas Gym. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 19h30, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 19h30 e aos domingos, às 5h. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7h, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3h, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Chegou a hora de construir com quem entende do assunto.
Madeli é a sua referência há mais de 20 anos em materiais de construção. Aqui você encontra pisos de granitina e juntas de dilatação. Qualidade, tradição e aquele atendimento que só a Madeli oferece. Corre para nossa loja na Avenida Brasil Sul, 6.350, bairro São João. Anota aí, 62 3313 1881. Madeli, 2 décadas construindo com você.